Hoje o JMV-TV dará sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da nossa região. E nós estamos em Doutor Pedrinho para entrevistar a candidata a prefeita Simone Mércia Mesh Nones, do PMDB. Candidata, muito bom dia, obrigada pela sua entrevista. Bom dia, Bruna. Sejam bem-vindos a Doutor Pedrinho. Candidata, antes de iniciarmos o nosso questionário, eu gostaria então que você contasse para nós quem é a Simone. Bom, a Simone é uma menina, uma senhora agora, vamos dizer, nascida aqui em Doutor Pedrinho há 48 anos atrás, filha de José Arthur Mesh e Elza Mesh. Sou casada há 21 anos com Erasmo Nones, proprietário da farmácia Nones aqui em Doutor Pedrinho. Tenho um filho de 16 anos, Arthur Vinícius Nones. Amo a minha cidade, sempre fiz de tudo para continuar aqui. Eu até brinco que até casei com meu marido para poder ficar em Doutor Pedrinho. Mas, por exatamente gostar demais da minha cidade, é que eu resolvi ficar por aqui, trabalhar aqui e agora resolvi me candidatar a este cargo para poder fazer mais e melhor por Doutor Pedrinho. E, candidata Simone, o que motivou a concorrer ao cargo de prefeita em Doutor Pedrinho? Olha, assim, a política é uma coisa que sempre me chamou a atenção, mas como eu falo no contexto, a política é verdadeira. Desde criança, eu sempre fiquei assim, olhando como é que são as coisas, como as coisas acontecem, e eu venho observando que ultimamente, principalmente no Brasil, a questão da politicagem é uma coisa que dá nojo, enoja as pessoas como num total. Dessa maneira, eu fiquei pensando, mas por que não fazer uma política verdadeira? Não adianta a gente só julgar, criticar, falar mal, votar errado e não fazer nada. Nesse sentido, então, eu decidi me candidatar para fazer a diferença, para fazer a política verdadeira, a política em que eu acredito. E, candidata, agora a senhora está concorrendo ao cargo de prefeito em Doutor Pedrinho, mas qual é a sua experiência política? Efetivamente, a minha experiência política eu não tenho ainda. Mas eu posso dizer para você que política é o quê? As tuas decisões de todo dia, as tuas escolhas, a política é a tua ética, a tua moral, a tua vida como um todo, você já faz política. Então eu já vim pronta. Eu estou aqui para fazer a diferença, como eu disse, e para fazer a política verdadeira. E digo assim, eu posso não ter a experiência política em si, mas eu também não tenho os vícios políticos, que eu acho que isso é muito benéfico. Eu sempre falo, eu não tenho vício da mentira, das falsas promessas, da compra de voto, da promessa de colocar pessoas dentro da prefeitura só para ganhar o voto. Esse tipo de coisa a gente não faz. E outra coisa que eu tenho, que eu posso dizer, eu tenho muita vontade política, que eu acho que é o que falta para os nossos políticos atuais. Vontade de fazer, porque para fazer você tem que trabalhar. Para fazer projetos, tudo você tem que ter vontade, em primeiro lugar. Então, a vontade política é enorme. Por isso que eu estou aqui, colocando meu nome à disposição para esse cargo. Candidata, a senhora representa o PMDB, chapa pura nessas eleições de Doutor Pedrinho. Qual é a linha de atuação política que a senhora pretende seguir caso seja eleita? Olha, o PMDB é um partido que me acolheu e eu fiquei assim, muito feliz com o que eu observei nesse partido esse ano. O PMDB não está simplesmente preocupado em eleger os políticos, ele está nos capacitando para tal. Só para você ter uma ideia, o PMDB tem disponível uma fundação que é a FUG, Fundação Ulisses Guimarães, e ela nos dá vários cursos para capacitar várias pessoas em vários níveis. Então, nesse sentido, tem o curso para prefeito, que já estou inscrita, tem a questão do curso para vereadores. Então, como você falou, como vai ser a minha linha depois? A minha linha é a seguinte, hoje somos 15, somos o partido do PMDB, precisamos de um partido para nos eleger. Mas se eleitos formos, eu acredito que prefeito não tem que ter partido. Ele tem que trabalhar para a cidade, independente de sigla partidária. Da mesma forma, a Câmara dos Vereadores, independente se for a nossa maioria ou não, eu vou chamar todos os eleitos e vou convocá-los para também fazer o curso para vereadores da FUG, porque eu acho muito importante que o vereador, que é o que faz a legislação do município, esteja preparado para tal. Então, nesse sentido, sem sigla partidária depois, sigla partidária para você vencer uma eleição. Após ela, todos realmente têm que se abraçar. Porque eu penso assim, ó, o prefeito não é o que manda na cidade, é o povo que manda no prefeito.
E nós não podemos trabalhar numa linha vertical, de cima para baixo. Temos que trabalhar numa linha horizontal e de preferência circular, onde todos têm o mesmo valor. Então, o prefeito não é mais nem menos que ninguém, mas todos juntos fazendo um trabalho pela cidade. Essa é a nossa proposta. Candidata, caso a senhora for eleita prefeita de Doutor Pedrinho, como a senhora imagina que vai receber a prefeitura do atual governo e as condições financeiras para implementar o seu plano de governo? Olha, como cidade pequena, sempre existem comentários, mas eu andei pesquisando, dei uma olhadinha, conversei com funcionários públicos também, entrei no site da prefeitura, na página de transparência. É lógico que existe um boato, que tem uma crise, existe efetivamente uma crise, a gente sabe que as verbas diminuíram um pouco, só que assim, sempre dá para fazer mais se você tiver uma organização. Então, a primeira coisa, me falaram que eu vou receber uma prefeitura praticamente quebrada, não é. Eu não acredito nisso, e dá para fazer. Você tem que fazer um diagnóstico, uma avaliação da onde está sendo efetivamente gasto esse dinheiro, se está sendo feito de forma correta, e aí, assim, reestruturar. E outra coisa, a gente pode muito bem, através de apoio que nós temos, como já tivemos apoio deputado federal, teremos vários apoios nesse sentido, a gente vai a Brasília e vai atrás de recursos. E como é que a gente vai conseguir esses recursos? Através de projetos. É isso, só tem que trabalhar, o resultado vai vir com certeza. Candidata Simone, na sua avaliação, principalmente agora durante a campanha, imagino que a senhora está muito nas ruas, conversando muito com a comunidade de Doutor Pedrinho. Então, na sua avaliação, qual é o maior desafio do futuro governo municipal em termos da demanda da comunidade? Olha, está sendo muito interessante, Bruna, conhecer melhor o meu Doutor Pedrinho. Então, assim, a gente vê muitas necessidades, mas o que nós observamos é que as básicas, ainda, por incrível que pareça. E assim, aqui no Doutor Pedrinho nós temos muitas estradas de chão. As pessoas têm muitos acessos para as casas deles, para os sítios ou para lugar de produção. Então, o que que acontece? Devido à politicagem, tem pessoas que ficam 4, 8 anos sem receber uma carga de pedra, enquanto que existe uma lei que tem que todo mundo ter direito à carga de pedra até o acesso da sua residência. Então, isso, eu digo assim, ó, isso é uma obrigação da prefeitura, não é um favor que a prefeitura faz. E você não pode escolher para quem você vai fazer, então você tem que fazer para todos os cidadãos. Independente disso, a questão da saúde, a questão da educação, a questão de moradia, o saneamento básico foi uma coisa que me preocupou muito. Eu não sabia que, Doutor Pedrinho, tínhamos ruas que correm esgoto a céu aberto. Numa cidade tão pequena, com quase 4.000 habitantes, eu fiquei espantada, sinceramente. Eu achei que, por nós termos 27 anos de município, jamais poderia ter. Só que nessa questão é que nós temos que nos colocarmos, de resolver os problemas que efetivamente as pessoas nos pedem. E digo assim, ó, a prefeitura, para ser boa, ela tem que dar solução, porque de problemas as pessoas estão cheias. Então, qual vai ser a linha? A pessoa vem à prefeitura, vai fazer o seu pedido. Nós temos que ouvir a todos, dar a devida atenção e dar o retorno. Se possível, programar uma data para o atendimento, seguir um calendário, uma coisa organizada, fazer uma agenda, para a pessoa sair da prefeitura com a certeza de que vai ser atendida. Não aos moldes do que é feito hoje. Vai fazer e nunca chega o dia. Então, isso não pode mais acontecer, tem que ter essa organização. E a outra questão, se por um acaso a pessoa nos faz um pedido que a prefeitura não tem como atender, você tem que dar o retorno. Cidadão, você me perdoe, mas nós não podemos, devido à lei que não nos permite, porque não temos condições financeiras, mas dê o retorno, explique, não deixar a pessoa no vácuo. Então, assim, ó, é comprometimento com o povo de Doutor Pedrinho para melhor atender, sempre. Candidata, agora, dando sequência então, à nossa entrevista, nós entramos nas questões referentes às propostas. Em relação à saúde, quais são as suas propostas para Doutor Pedrinho? Olha, em relação à saúde, eu sempre falo assim, num geral, falando em propostas, se as pessoas lerem o nosso projeto, a nossa proposta de governo, a primeira linha na parte da administração nós colocamos que tudo que estiver funcionando vai continuar. Então, da mesma forma na questão de saúde, tem coisas que estão funcionando, tem coisas que estão indo bem, mas nós sabemos que tem muito para melhorar. A questão do posto de saúde, hoje nós temos mais ou menos uma média de 130 itens na lista básica de remédios que são fornecidos gratuitamente para as pessoas de Doutor Pedrinho. Desses 130 itens, sempre tem alguma falta também.
por questões de farmacêutico estar efetivo aqui no Dr. Pedrinho trabalhando, nós temos que acertar essa questão para poder aumentar essa listagem, inclusive na questão de ansiolíticos, que foi nas visitas o que mais me pediram. Porque, a exemplo de Benedito Novo, Timbó, Rodeio, que lá as prefeituras entregam gratuitamente um ansiolítico para as pessoas, que é um remédio mais caro, por que aqui não tem? Aí a questão é exatamente essa, que nós precisamos ficar com o farmacêutico o tempo integral no posto de saúde para poder permitir que seja entregue essa medicação e fazer esse atendimento. A questão de médicos sempre. E assim, ó, a questão da saúde que eu vejo, que eu observo, o posto sempre está muito cheio, mas por quê? Porque está sendo falho a questão da prevenção da saúde. Porque lá é a consequência. Lógico, quando a pessoa chegar no posto de saúde com dor, precisando de um exame, ela tem que ser atendida. Já está nesse estágio. Agora, o que você tem que fazer? Eu acho que o compromisso maior do nosso partido, da nossa gestão com a população, é a prevenção. E eu digo assim, nós somos seres integrais, nós não somos apenas o corpo físico, nós somos mente, espírito e corpo. Então, nós temos que tratar. E eu tenho vários projetos nessa área que eu tenho certeza, continuando com as agentes de saúde, que elas fazem um excelente trabalho, mas aprimorando na questão dessa solução. Porque se você olhar os dados do IDMS, que nós recebemos os últimos do Dr. Pedrinho, tipo assim, dados como hipertensos aumentou. E hipertensos é uma coisa muito séria, diabéticos, a questão de crianças que estão nascendo com baixo peso. Então, tem várias coisas que têm que ser olhadas com atenção. E a pessoa, quando chega no posto de saúde, nós temos essa experiência pela nossa vivência em farmácia. A pessoa já vem debilitada, o que ela mais precisa é um ótimo atendimento, um ótimo acolhimento e ser prontamente atendida. Então, essa é a nossa proposta para a saúde. Candidata Simone, em relação à educação, quais são as suas propostas? Nossa, educação é o meu xodó. Quando me perguntaram no início da campanha, Simone, para você, qual que é a secretaria mais importante? Eu não tenho dúvidas que é a educação, porque a educação é a base de tudo, Bruna. Eu sempre digo assim, povo educado é povo feliz, é povo que fica menos doente, isso é comprovado cientificamente. E analisando todas as questões, infelizmente, a nível de Brasil, a nível até de mundo, mas principalmente aqui no Brasil, a educação é um sistema muito falho, ela já está falida. Por quê? Porque nós temos um modelo de educação do século XVIII, nós temos a escola, modelo do século XIX, nós temos os professores que são do século XX e os alunos do século XXI. Como é que você vai querer que isso tenha funcionamento? Não funciona. Você vê crianças frustradas, crianças que não têm vontade. E por coincidência, que na verdade não existe coincidência, hoje, tomando café da manhã, estava assistindo Bom Dia Brasil e achei interessante uma reportagem e fiquei feliz de ver que o Ministério da Educação está percebendo a quantidade da evasão escolar que está muito séria no Brasil do segundo grau, porque não é mais atrativo. Então, está sendo feito uma reformulação da maneira que o segundo grau vai agir, graças a Deus. E aqui, falando especificamente do Dr. Pedrinho, tem muita coisa que dá para a gente fazer, e sempre a questão da capacitação. Aí nos pedem, e eu sei que é uma prioridade, em função das pessoas trabalharem muito fora, a questão da escola em tempo integral. Mas quando a gente fala que vai fazer, tem que cuidar para não ficar uma promessa falsa. Porque tudo para ser feito tem que ser planejado, tem os seus custos, tem a sua dimensão. Então, temos que cuidar para não pecar. Por exemplo, temos um município vizinho, Benedito Novo, que Santa Maria é um bairro de Benedito Novo que fica aqui próximo, que fez essa experiência. Não deu certo. Então, por que não deu certo? Temos que conversar, temos que avaliar. De que forma nós vamos fazer? Nós vamos fazer sim. Até vocês podem olhar na nossa proposta, nós colocamos que temos interesse em fazer essa escola integral. Só que aquilo que eu falo, cuidado para não virar promessa, para planejar e quando você lançar, fazer uma coisa que funcione. Que a criança realmente esteja lá assistida por professores capacitados, porque não é fácil você ter um profissional em tempo integral, você tem custos, então primeiro tem que ver se a prefeitura tem condições de ter esse custo a mais, de que forma vai ser feito. Então assim, será feito sim, mas vamos estudar a melhor forma possível. Candidata, a senhora comentou anteriormente que pretende melhorar os acessos dos sítios, das residências, das estradas do interior do município. Além disso, quais são as suas propostas para infraestrutura urbana e obras em geral no município? Nossa, mais uma coisa que nos preocupa, porque, na verdade, né, Bruna, é um tripé. Você tem a educação, é base, claro,
A saúde é importantíssima, muito, porque quando você não tem saúde, você não tem nada. Mas obras também é uma questão muito importante. Então, eu digo assim, é um tripé de trabalho que você tem para fazer. O que eu penso assim? Uma questão que nos preocupa e muito, a mobilidade urbana. Por enquanto, ainda somos um município pequeno. Temos 4.000 habitantes, temos o asfalto aqui no centro. Está vindo uma obra muito grande, que vem de Rio Negrinho, esse novo asfalto que está vindo para cá. Só que ele não foi necessariamente planejado. A gente sabe, claro, que com relação ao progresso é muito importante. Mas eu digo assim, até que ponto o progresso é bom? Desde que ele tenha qualidade e traga qualidade para os seus munícipes. Simplesmente você jogar um asfalto que vai trazer um movimento enorme, caindo aqui no centro de Doutor Pedrinho, como é que vai ficar a qualidade de vida dos habitantes? Nós não temos segurança nas ruas porque temos um asfalto sem acostamento. Nós temos uma via muito sinuosa que segue daqui a Benedito Novo, que também é muito perigoso. Hoje, nós levamos, em média, 35 minutos para ir a Timbó de carro. Se esse asfalto chegar aqui, vai levar mais do que 1 hora, pode ter certeza. Temos, assim, uma grande probabilidade de virar uma 470 em termos de acidentes, em termos de trânsito, em termos de congestionamento. Então, assim, junto com o governo federal, porque isso é uma obra grande, temos que procurar imediatamente a resposta de como é que vai ser o acesso na sua sequência, de que forma que ele vai ser feito. Porque nós temos que pensar depois, além de tudo isso, como vai ser Doutor Pedrinho, se nós vamos ser uma cidade à beira do caminho ou se nós vamos crescer. Porque, inclusive, aqui entra a questão do turismo, que vai ter mais acesso. Então, são N fatores ligados a isso. Então, mobilidade urbana é uma coisa muito séria e, com certeza, estaremos atentos e fazendo aquilo que eu sempre falei, planejamento. Tudo parte de um planejamento. Candidata, aproveitando, então, vamos falar de turismo, não só de turismo, mas também de cultura, esporte e lazer para o município. Quais são as propostas? Nossa, meu Deus, turismo, eu acho que é o show do Doutor Pedrinho, acho que é a nossa grande chance de crescermos realmente, mas aquilo que eu falo, um crescimento que tenha qualidade de vida, principalmente para os munícipes. Então, como crescer com o turismo? Até ontem, comentando no debate, na Rádio 92, eu comentei a questão que eu falo sempre, que é um conceito de boutique. Então, o que é o turismo hotel boutique? Aqui no Doutor Pedrinho nós temos várias residências, várias pessoas que poderiam se cadastrar, nós podemos fazer isso com a prefeitura e parcerias com os outros municípios. Por exemplo, de cadastrar a sua casa, Bruna, se você morasse aqui no Doutor Pedrinho, você abrir as portas. Então, boutique no sentido de que a sua casa é a única no mundo inteiro. Então, você vai receber o turista, você vai ter água, vai ter café, vai ter alimentação. Então, isso que nós não temos hoje, a infraestrutura de restaurantes, de hotéis que estejam o tempo todo atendendo essa população, fica mais fácil se você fizer esse cadastramento e abrir para as pessoas receberem ao seu jeito, com o que tem, sem investimento, e a prefeitura nessa parceria ajudar. E as famílias ganharem, terem uma verba com isso. Então, uma forma rápida e fácil de resolver e que vai trazer o quê? Cultura para os munícipes, porque você vai receber pessoas de outros estados, que vêm com outras culturas, com outras cabeças. Geralmente, pessoas que fazem turismo em cidades como a nossa são pessoas muito cultas. É maravilhoso você trocar ideias com elas. Gente, olha o tamanho do aprendizado que podemos ter. Então, com isso, abre um leque enorme. Então, assim, aí já entra a questão da cultura, do lazer. Questão de cultura. Tudo que está sendo feito, por exemplo, os grupos que já temos no município, a gente vai continuar incentivando e melhorando. Pretendemos trazer outras atividades, além do futebol, por exemplo, na área de esportes, porque nem todo menino gosta de futebol, então o que os outros gostam? Sabe, a primeira coisa, fazer uma pesquisa, um diagnóstico, ir junto à população. O que a população quer na cultura? Vamos buscar. O que a população quer de lazer? O nosso jovem é muito desassistido e muito nos preocupa, porque se o nosso jovem não tem uma boa educação, não tem um lazer, não tem uma cultura, ele abre brechas para uma coisa que a gente sabe que não é legal, que a gente sabe que está chegando aqui também. Então, nós temos que estar, sim, atentos e fazer o máximo, mas sempre, como eu digo, com planejamento. Candidata Simone, em relação à agricultura, à indústria, ao comércio e também ao emprego e renda aqui em Doutor Pedrinho, quais são as suas propostas? Olha, gente, com relação à agricultura, fiquei muito triste nessas visitas de ver como os nossos agricultores estão desassistidos. Então, a questão de máquinas, essa questão do agendamento, porque a agricultura não pode esperar uma máquina. Se está na época da colheita, na época de virar a terra ou de semear, ele precisa naquele momento. Então, você tem que organizar. O município é grande, tem uma extensão grande. E o que eu penso em fazer? A questão, primeiro, reativar a Secretaria de Agricultura como uma pessoa responsável
justamente para isso, para coordenar as atividades de agricultura. Além disso, eu penso assim, qual é a vocação de Dr. Pedrinho? Quando eu era criança, aqui nós tínhamos muito madeireiras e sempre a risicultura, plantação de arroz. As madeireiras, em função de várias leis, desmatamento e tal, foi perdido, ficou para trás. Então, agora nós temos as facções que estão suprindo essa questão financeira de dar emprego. Mas, na agricultura, nós continuamos com a risicultura como nosso maior trabalho. Então, eu penso assim, será que realmente é o nosso caminho? Por que não podemos pensar um pouco diferente? Temos engenheiros agrônomos, temos pesquisa, temos parceiros que podem nos ajudar. Eu conheci um casal aqui, fazendo essas visitas, que veio de uma outra cidade, está fazendo uma coisa muito interessante. Eles estão plantando morangos e eles fazem, um plantio diferente, que tem retorno, trazem turistas, abrem a propriedade. Então, assim, dá muito certo e tem a colocação. Então, eu penso, essa questão, a cidade come o que o interior planta. Todo mundo quer comer saudável. Então, por que não fazer alguma coisa nessa linha? Vamos fazer um grupo, estudar a possibilidade de fazer uma diversidade na plantação. Eu planto morango, você planta chuchu, outro planta pepino, e assim, e achar a prefeitura aonde colocar esses produtos depois de prontos, para que o agricultor tenha certeza que vai ter retorno do seu investimento. Então, dá para fazer muita coisa, é aquilo que eu sempre falo. Primeiro, fazer um levantamento e sempre junto com a comunidade. A comunidade tem que ser ouvida, tem que ser parceira junto com a prefeitura na tomada de decisões. Como eu falei, nunca de cima para baixo, sempre circular. Candidata Simone, em relação à habitação, quais são as suas propostas? Olha, a gente sabe que existe o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que é um programa que pode ser acessado para ser feito alguma coisa aqui para o Dr. Pedrinho também. Aquilo que eu te falei, quando eu fui nessas ruas, que eu observei que tem gente que mora muito mal, infelizmente o Dr. Pedrinho, a questão de esgoto e tal, o que a gente observa? Como o Dr. Pedrinho pode ser uma oportunidade para as pessoas que vêm de outros lugares, principalmente com o asfalto chegando, as pessoas vêm com essa expectativa de morar melhor aqui. Mas quando elas chegam aqui, elas compram por contrato um pedacinho de terra e ficam ali. Constroem mal e mal e ficam ali. Então, assim, tem como a gente ir atrás desse programa, buscar efetivamente alguma coisa nesse sentido, porque é uma coisa que em 27 anos de prefeitura nunca foi feito realmente uma ação nesse sentido. Então, assim, eu sei que a prefeitura tem uma área de terra comprada num bairro aqui próximo. Por que não analisar a viabilidade de usar esse espaço para fazer alguma coisa nesse sentido? Ou de que forma fazer? Mas eu sempre digo assim, primeiro eu preciso entrar, avaliar a situação atual, avaliar a condição financeira e sim, e buscar através dessas parcerias alguma coisa para resolver e assim, através de planejamento, não deixar que o Dr. Pedrinho vire um crescimento desordenado. Candidata, a segurança é um problema que vem preocupando os moradores de toda a região e também de Dr. Pedrinho. De que forma a senhora acha que o governo municipal pode contribuir para garantir mais segurança pública na comunidade? Olha, esse sentido é um tema muito sério. A gente sabe que essa dificuldade vem de cima para baixo, infelizmente. É do Estado que o efetivo não está conseguindo suprir. Então, você vê, ao passo que a população cresce a 8%, o pessoal que serve a segurança, 5%, então essa conta nunca fecha. Sempre fica uma diferença. Nesse sentido, o Dr. Pedrinho, infelizmente, por ser um município longe e por ser menor, fica bem menos assistido. Então, ali sim, nós, como governo municipal, temos que pensar em ações que efetivamente possamos auxiliar. Eu acredito que dá para fazer parcerias com o CONSEG, que é o Conselho de Segurança Municipal. Acredito que a questão do vizinho vigia, porque, tipo assim, podemos usar as tecnologias a nosso favor. Então, tem tanto assim, grupos de WhatsApp que podem se comunicar, e mesmo de todas as outras tecnologias, porque eu estava estudando e vendo que tem vários municípios do Nordeste, por exemplo, que têm o mesmo problema, e eles encontraram soluções através da tecnologia. Então, eu penso assim, a dificuldade existe, o efetivo é pouco. Conversando com policiais militares aqui da região, eles me falaram, Simone, infelizmente vai cair o efetivo porque as pessoas estão para se aposentar e não tem outros, não tem concurso. A gente vai atrás do governo, sempre cobrando, tenho certeza disso, da nossa parte sempre estaremos cobrando, mas vamos fazer sim. E eu acredito que instalação de câmeras de segurança também é uma coisa que pode ser feito. E as pessoas usarem o hábito de conversar entre si para fazer a segurança também, avisando quando verem um movimento estranho, perceber alguma coisa estranha. Então, é a coparticipação, comunidade, prefeitura e governo, é o que nós vamos fazer.
Candidata, qual é a política que a senhora pretende adotar para o servidor público? Nossa, gente, servidor público de Dr. Pedrinho, não tenha medo de se assumir. Tenho certeza que você vai adorar a minha gestão, porque é isso que eu falo. Eu sempre tenho assim, foco no capital humano. Ninguém é nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu vou depender de vocês e vocês de mim. Então é questão de trabalharmos juntos. Eu tenho vários programas nessa linha, trabalhar com méritos, realmente valorizar o servidor público e tirar essa má impressão que o povo tem que servidor não trabalha, que servidor público fica simplesmente atrás de uma mesa e não faz nada. Eu sei que você trabalha e trabalha muito, que você é honesto nas coisas que você faz, nas suas atividades, e nós vamos trabalhar em parceria sim. Eu tenho vários programas nesse sentido e pode ter certeza, o meu foco é no capital humano. Candidata Simone, qual é a política que a senhora pretende adotar na área da transparência das contas públicas e também nas ações governamentais? É aquilo que eu sempre falo. Eu já até nos comícios venho falando. O eleitor é muito simples, dia 2 de outubro você decidir ir lá e votar. Gente, mas não esqueça que simplesmente você não pode votar e deixar. Você tem que ir lá e conferir sempre o seu município, o seu estado, o seu país. Você tem que estar de acordo, é a corresponsabilidade. Então, assim, nós temos hoje, que eu já sempre dei olhando, que todas as pessoas, doutor Pedrinho, eu sempre falo, tem que ter acesso, tem que olhar o site da prefeitura, a questão da transparência. Eu penso que esse site, ele pode ser mais feito de uma forma diferente, de uma linguagem que o povo consiga entender melhor. Porque ele me parece muito técnico. Então, para uma pessoa que é leiga, ela não entende de contabilidade, não entende de administração, porque não é da área dela. Ela é leiga, mas ela tem interesse, ela tem todo o direito de saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, o imposto que ela está pagando. Ela vai lá, vai olhar o site uma vez, não entendeu muita coisa, vai desanimar. Então, eu acho que é nesse sentido, nós queremos montar alguma coisa à parte que chegue, que o povo entenda bem prático, que 2 mais 2 são 4 e deu, o que está sendo feito com o dinheiro. E essa questão, assim, de realmente estar fazendo reuniões com toda a comunidade durante a gestão dos 4 anos e sempre colocando na Câmara dos Vereadores a prática, que é lei, fazer essa apresentação. Mas eu digo, uma apresentação efetiva que todo o munícipe possa entender. Candidata Simone, caso a senhora seja eleita prefeita de Dr. Pedrinho, qual é o legado que a senhora pretende deixar ao fim de sua gestão? Nossa, um legado de que juntos somos mais fortes, que podemos fazer a diferença, que existe sim políticos bons, que existe sim honestidade, que com honestidade você pode fazer sim. Olha, e eu quero deixar esse legado para o jovem. Nas famílias que eu visito é muito interessante, as crianças, elas nos aceitam muito bem, é incrível a aceitação das crianças na nossa campanha. Elas me dizem, Simone, vou votar em você. Aí é muito legal. E eu digo assim, para o jovem, para a criança, estudem bastante, se dediquem bastante, porque no futuro você vai ser a candidata a prefeita, você vai ser o candidato a prefeito. Eles arregalam o olho, brilham o olhinho deles, porque é uma verdade. Então, o legado que eu quero deixar é isso, que podemos fazer sempre o melhor e assim, com organização, com planejamento, com responsabilidade, com honestidade, ouvindo as pessoas e com participação. Por isso, eu sempre digo assim, a nova era que está chegando no mundo agora, ela não é feita mais piramidal, ela é feita circular, onde ninguém é mais do que ninguém e juntos somos mais fortes. Candidata, encerrando então a nossa entrevista, eu deixo o espaço agora para a senhora fazer as suas considerações finais. Povo de Dr. Pedrinho, estou com muita vontade de ser eleita por vocês para dar o meu melhor. Não eu sozinha, todos do nosso partido que estão aqui, os meus vereadores, que são 9, o Amélio, número 15667, o Américo, 15123, o Levin, 15777, o Mami, 15515, a Edith, 15888, o Merquides, 15555, o Nivaldo, 15222, a Nick, 15333, a Sandra, 15015, eu, Simone Artino, 15. Vote na gente, vote diferente, não tenha medo, faremos a diferença por Dr. Pedrinho. Trabalharemos por você. Nossa equipe está coesa, com muita vontade de fazer o melhor por Dr. Pedrinho. Então, aposte no certo, aposte no 15, ser medo de ser feliz. E vamos fazer a diferença mesmo, porque juntos somos mais fortes e viemos aqui para renovar e transformar. Então, por favor, abrace essa ideia. Candidata Simone, muito obrigada pela sua entrevista e bom dia. Bom dia, obrigada. Hoje nós conversamos com a candidata a prefeita de Dr. Pedrinho, Simone Mércia Mesh Nunes, do PMDB.
Obrigada.